Num dado momento da Via Crucis, Cristo vai ao solo, esmagado pelo cansaço, sem conseguir mais carregar a sua cruz. Os soldados romanos puxam da multidão um homem chamado Simão e o obrigam a carregar esta cruz até o final do trajeto. Mas Cristo, homem de poder infinito, homem, Deus, Filho de Deus, resolve então naquele momento que os homens não têm direito a crucificá-lo. E como que num passe de mágica, troca de corpo com Simão. A sua alma, por assim dizer, passa a ocupar o corpo de Simão e Simão passa a ocupar o corpo de Cristo. No momento da crucificação, temos ali o corpo de Cristo, mas na verdade quem está sendo crucificado é Simão. E Simão, que lá embaixo vê aquela cena, na verdade é o Cristo que está a zombar dos romanos. Bom, apesar disso parecer um roteiro de filme de Hollywood, o que nós temos na verdade é mais uma das heresias que iremos estudar no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Davi Saboia Brito e você está no canal Nossa Filosofia Bárbara. Bom, olá meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos, em especial os novos inscritos. É muito bom ter novas pessoas aqui fazendo parte desse nosso grupo de estudos. E gostaria também de iniciar esse vídeo pedindo desculpas por não ter lançado vídeo semana passada, que eu estive em Fortaleza, na festa de São Miguel e Santa Terezinha, realizada pelo Instituto Hesed. Uma festa maravilhosa, mas Fortaleza estava um calor insuportável, até levei o material para produzir o vídeo lá. Mas no fim do dia não consegui, porque realmente já estava muito esgotado por causa do calor, enfim, da festa que durava o dia inteiro, né? Foi realmente muito bom, parabéns ao Instituto Hesed. E também peço desculpas porque só estou lançando esse vídeo aqui no domingo. Já cheguei aqui à conclusão de que não consigo fazer este trabalho só, já contratei outra pessoa para me ajudar e creio que a partir daí, com a ajuda dele, eu consiga lançar esses vídeos pelo menos às sextas-feiras, como nós havíamos desde o princípio concordado em fazer, né? Então é alguém que vai me ajudar aqui nas edições e fazer um pouco o corte aqui dos vídeos, e eu creio que com a ajuda dele as coisas vão começar a caminhar bem, né? Bom, como sempre eu deixo na descrição do vídeo o link de todo o material que eu utilizei para a produção dele. Em especial, eu tive que fazer algumas pesquisas, porque a tradução me deu uma certa dor de cabeça, mas quando eu fiz a pesquisa, eu percebi que a tradução, sim, está bem feita, tá? Estamos aqui com o livro Contra as Heresias, de Ireneu de Lyon, 4º volume. Mas é que realmente o texto em questão era difícil, tá? Eu até aproveitei algumas notas de rodapé de outras traduções em outras línguas, o que me ajudou a compreender um pouco melhor esses textos. Enfim, vou apresentar aqui o material para vocês, tá bom? Então, na sua sequência, essa sequência que estamos pegando aqui da exposição de Santo Ireneu dos grupos gnósticos, dos principais gnósticos, nós iremos então apresentar praticamente os últimos aqui no vídeo de hoje, e no próximo vídeo ficou apenas 2 últimos grupos, tá bom? Que eu quis deixar num vídeo separado, porque ficaria mais fácil para se fazer uma pesquisa posterior, tudo bem? Bom, então vamos então aos últimos gnósticos. Bom, o primeiro desses gnósticos que iremos tratar no vídeo de hoje é Menandro. Menandro foi um seguidor de Simão, o mago, que vimos no vídeo passado, que, de acordo com Santo Ireneu, também atingiu um alto nível de magia. Ele teve a sua atuação ali por volta da cidade de Antioquia.
Bom, Menandro explicava que a primeira potência ela é desconhecida por todos e que ela é justamente o Salvador que veio para libertar todos os homens. Ele dizia então que o mundo foi feito por anjos, da mesma forma que Simão, o mago, né? Esses anjos foram criados por uma Menóia, e que através da sua magia e da compreensão de que o mundo havia sido criado por esses anjos, eles podiam não só controlar os elementos da natureza, como livrar-se justamente do poder desses anjos e se libertar, né? Os seus discípulos eram batizados no seu próprio nome, e a partir desse batismo eles recebiam o poder da ressurreição, de modo que eles já não podiam morrer e iriam permanecer sempre jovens, né, e imortais. Bom, não sei quanto tempo durou para perceberem que não ia funcionar, mas aqui o que nós percebemos claramente é um elemento de alquimia, né? Lembrando que a alquimia é um dos pilares do gnosticismo, e não é de se estranhar que esteja justamente aqui misturado dentro de uma doutrina gnóstica, tá bom? Bom, mas Menandro teve dois seguidores no mínimo curiosos. O primeiro deles é Saturnino, natural de Antioquia, mas que teve a sua atuação na Síria. E o segundo é Basílides, que por sua vez foi um dos primeiros professores gnósticos de Alexandria. Ele teria ali ensinado por volta de 117 e 138 depois de Cristo. Os seus seguidores criaram um movimento que perdurou por volta de 2 séculos, e muitos estudiosos defendem que o que Santo Irineu conheceu de sua doutrina foi justamente esta doutrina póstuma. Bom, no que consiste então suas doutrinas? Tanto Saturnino como Basílides, eles ensinavam que existe, né, um único Pai, que é desconhecido por todos, e que esse Pai criou os anjos, os arcanjos, as potências, potestades, ou seja, toda uma hierarquia angelical, e que 7 desses anjos criaram o mundo e tudo que existe nele, em especial o homem, né? Bom, então como é que se deu a criação do homem? Foi mais ou menos assim. Apareceu então para esses anjos, vindo de uma região superior, uma figura luminosa que eles não conseguiram reter, não conseguiram nem compreender por completo, talvez, e essa figura logo retorna de onde veio, e eles tiveram então a ideia de fazer o homem a imagem e semelhança justamente dessa figura luminosa. Mas como os anjos não tinham o mesmo poder do Pai Superior, do Pai Supremo, essa criatura que foi feita, ela era fraca, ela não conseguia sequer se levantar e se rastejava para se mover como se fosse um verme, né? Bom, então a potência do alto, essa potência superior, ela teve compaixão dessa figura, uma vez que ela foi feita como em sua homenagem, né? E deu então a ele esse poder de levantar-se, de articular-se, enfim, de viver. Bom, e justamente depois da morte, essa fagulha, né, de vida que foi dada por essa potência superior retornaria a ela, e o que sobrasse do homem iria perecer, né? O restante ali da sua natureza iria perecer. Então, eles afirmavam também que o Salvador ele não foi gerado, ele muito menos tinha corpo, figura, que na verdade ele só era aparentemente visto como homem. O Deus dos judeus era um desses anjos, desses 7 anjos que criou o mundo, e Cristo teria vindo ao mundo para destruí-lo, para destruir o Deus dos judeus e salvar todos aqueles que acreditassem nele, o Cristo. Então, somente estes que acreditassem em Cristo teriam em si a fagulha de vida. Bom, então existiam aí 2 espécies de homens: os homens feitos pelos anjos bons e aqueles feitos pelos anjos maus. Então, uma vez que os demônios ajudavam os maus, o Salvador veio para derrotar os demônios e os homens maus, e assim salvar os homens bons. Então, para eles, a critério de curiosidade, casar e procriar era considerado diabólico,
e muitos dos seus discípulos eles se abstinham de comer carne, né? Com relação às profecias, algumas foram feitas por esses anjos criadores do mundo e outras por Satanás, que Saturnino apresenta como o adversário dos criadores do mundo e especialmente como adversário do Deus dos judeus. Bom, Basílides ele foi mais engenhoso na sua criação, né? Segundo ele, do pai ingênito nasceu o Nous, do Nous vem o Logos, do Logos a prudência, e desta Sofia e potência. De Sofia e potência nasceram as virtudes, os principados e os anjos, que chamam os primeiros. Então esses primeiros criaram o primeiro céu, e deles foram derivados outros anjos, né? Esses anjos criaram o segundo céu, deles foram derivados outros anjos que criaram o terceiro céu, depois o quarto, o quinto, formando um total de 365 céus, o que explica por que nós temos 365 dias no ano. Tá? Bom, os anjos que ocupam esse céu inferior, e esse céu inferior seria justamente o céu que nós vemos ao olhar para cima, tá bom? Então os anjos que ocupam esse céu inferior foram eles que fizeram todas as coisas do mundo, então dividindo até entre si tanto a terra como os povos que ali existiam. Bom, o chefe de todos eles é aquele que nós encontramos na Bíblia como Deus dos judeus. Bom, esse Deus, né, aqui vem a coisa, né? Aqui começa a ficar interessante. Esse Deus quis então submeter todos os homens a ele, ou seja, submeter todas as nações ao povo judeu. E aí foi então, e de acordo com Basílides, as outras potestades insurgiram-se, né, e combateram este povo. Então, por tal motivo também, todos os outros povos combateram o povo dele, ou seja, o povo judeu. E aí foi então que o pai ingênito, ao ver a derrota do seu povo, enviou o seu primogênito, Nous, ou seja, o Cristo, e que, segundo Basílides, tinha a função de libertar todos aqueles que nele acreditassem, né? Ou seja, ele veio ao mundo justamente para libertar os homens daqueles que eram os criadores do mundo. E aí ele veio, fez os seus milagres, e enfim. Mas aqui a gente chega na parte mais genial, né? Como eu expliquei no começo, até é digno de filme americano e coisas do tipo. Bom, segundo Basílides, não foi Cristo que foi crucificado, não foi ele que sofreu na cruz, mas foi Simão de Cirene, né? Bom, quem foi Simão de Cirene? O Simão ele é citado nos evangelhos, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e a gente pode pegar aqui um trecho do Evangelho de Mateus 27, versículos 27 a 32. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois lançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para crucificar. Saindo, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Cristo. Bom, então, de acordo com Basílides, neste momento houve uma transformação, sem que ninguém soubesse, em que Cristo tomara o corpo de Simão e Simão o corpo de Cristo, né, tendo, portanto, sido crucificado no seu lugar. Então, Cristo fica ali a olhar para aquela cena da crucificação, para olhar para os soldados romanos diante de Cristo, rindo daquilo tudo, como se fosse uma grande comédia para ele, uma vez que ele tinha passado a perna em todo mundo, que estava lá ele no corpo de Simão, observando toda a cena da crucificação, assistindo toda a cena da crucificação, né? Então, ainda de acordo com a sua doutrina, aqueles que sabem desta verdade estariam
libertos dos criadores deste mundo, né? Então, o primeiro ponto na sua teoria, na sua doutrina, é justamente não seguir o Cristo crucificado e perceber que ele não representa nada, não é isso? Que justamente o Cristo, ele escapou daquilo tudo, né? Passou a perna em todo mundo e fugiu daquilo. Bom, no que concerne à salvação, Basílides nos apresenta aqui ainda outras heresias, né? Bom, para ele, a salvação ela diz respeito apenas à alma, não ao corpo, e ele também inseriu a noção de que você, no estágio atual, pode pagar o pecado de um estágio anterior, ou seja, na sua vida atual você pagaria por algo que você fez na vida anterior. Uma heresia que ainda hoje nós vemos presente, né, no mundo. Essa é a teoria da metempsicose, tá bom? Ou seja, de que uma alma é transferida de um corpo para outro, e nessa transferência ele pode ir para uma pedra, ele pode ir para um animal, né? O importante é que ele tem aí então essa possibilidade de pagar pelo pecado que ele realizou numa vida passada. Ele usava justamente isso até para explicar o destino dos mártires, né? Que na verdade ele dizia que estavam pagando por pecados que eles cometeram em vidas anteriores, e a partir dali, digamos assim, eles iriam se livrar daquela culpa, né? Bom, Irineu ainda nos informa, tá, que os seus seguidores eles não temiam comer as carnes que eram oferecidas aos ídolos nos templos, que eram libertinos, que faziam invocações de todo tipo e praticavam todo tipo de magia. E também ainda afirmam que inventavam vários nomes para anjos para ocupar, enfim, toda aquela sequência de 365 céus. Então, com tantos céus assim, eles precisavam dar um nome para cada céu e um nome para cada anjo que habitava cada um deles. Então, bom, haja criatividade. Bom, essa doutrina da reencarnação ela é mais desenvolvida em Carpócrates. Carpócrates foi o fundador de uma seita gnóstica da primeira metade do segundo século, e eles utilizavam apenas o Evangelho segundo os Hebreus, um evangelho perdido, do qual só se tem hoje fragmentos, e em especial esses fragmentos foram preservados justamente pelos pais da igreja. Bom, os seus discípulos pregavam que tanto o mundo como as coisas nele contidas foram feitos por anjos muito inferiores ao Pai ingênito. Até aqui não há nenhuma diferença do que apresentado anteriormente. Bom, aqui Jesus teria sido filho de José e Maria, mas ele nasceu de forma igual a todos os outros homens, distinguindo-se apenas por ter uma alma forte, pura, e em especial essa alma se lembrava, né, do que tinha visto na esfera do Pai ingênito. Então, ele recebeu do Pai a força que lhe permitiu escapar dos criadores do mundo, passando assim completamente livre por aqui e subindo de volta até ele. Bom, Carpócrates ensinava que a nossa alma é semelhante à de Jesus, tendo recebido então o poder de fazer as mesmas coisas que ele fez. Desse modo, alguns dos seus seguidores diziam que eles eram iguais a Jesus e ainda que se considerava até mais poderosos que alguns dos discípulos, como Pedro e Paulo, por exemplo, né? Bom, uma vez que eles acreditavam que todas as almas eram provenientes da mesma esfera, ou seja, que eles eram iguais a Jesus Cristo, né, eles teriam então que voltar para o mesmo lugar de criação. Bom, os seguidores de Carpócrates, eles serviam-se também da magia, de encantamentos, feitiços, espiritismos, hipnotismo, enfim, afirmando não somente terem o poder de mandar nos principados e criadores deste mundo, mas também em todas as coisas nele contidas, né? Bom, eles afirmavam que lhes era permitido fazer todo tipo de coisa que desejassem. Então, segundo eles, o bem e o mal era meramente uma questão de opinião dos homens, e aqui eu abro evidentemente um parêntese para citar o quanto essa mesma ideia que é apresentada em Nietzsche séculos depois não tem nada de novidade. Nietzsche vai mudar apenas a argumentação de base ali, mas temos aqui a mesma coisa, né?
Bom, então eles ainda afirmavam que as almas, pelas passagens sucessivas nos corpos, eles deviam experimentar todo tipo de vida, ou seja, toda e qualquer ação dentro da esfera de possibilidade do humano tinha que ser vivido por cada uma dessas almas. A partir do momento que ele não conseguisse viver, ele reencarnaria e teria ali uma nova possibilidade de então viver aquilo que ele não havia vivido em uma única vida. Se numa única vida ele conseguisse viver tudo, motivo pelo qual eles eram libertinos, ele então escaparia deste ciclo e voltaria então, né, para sua existência superior. Enquanto ele não conseguisse realizar tudo, ele continuaria nesse ciclo aí de nascimento e morte, dando a oportunidade sempre tendo sempre uma nova oportunidade para viver coisas diferentes que ele deveria ter vivido de uma única vez, né? Bom, então é por causa disso que eles afirmam então que Jesus teria contado a seguinte parábola, né? Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Estamos aqui em Mateus 5, versículo 25 a 26. Bom, o adversário, dizem eles, é um dos anjos que estão no mundo, aquele que se chama diabo, e que foi criado justamente para conduzir deste mundo para o arconte, ou seja, o primeiro entre os criadores do mundo, as almas dos que pereceram, né? O arconte, então, entrega as almas a outro anjo que o serve para que as prendam noutros corpos. Então, cada corpo é justamente aqui a prisão, né? Então, dali não sairás até ter pago o último centavo, indica que só se livra do poder dos anjos que criaram o mundo, né? Passando-se de um corpo para outro até ter se praticado tudo que é possível praticar neste mundo. Então, somente então, como eu expliquei aqui anteriormente, quando nada mais sobra para ser feito, a alma vai estar livre para se elevar acima dos anjos criadores deste mundo, né? Bom, o curioso aqui é que nesse modelo todas as almas chegam à criação, ele tem uma infinidade de possibilidades para isso, né? Se eles não se lançarem todos de uma primeira vez em realizar as infinitas possibilidades da existência humana, elas podem fazer de uma segunda, de uma terceira e por aí vai. Então, ao pagarem, por assim dizer, suas dívidas, mesmo depois de passarem de corpo em corpo, eles vão estar então sempre liberados, eles vão estar para sempre liberados dessa obrigação de voltar ao corpo, né? Bom, ainda na sua doutrina é ensinado que Jesus falou reservada e secretamente aos discípulos, mandando que eles transmitissem essa doutrina somente aos que eles julgassem dignos, né? O que salva é a fé e a caridade, todo o resto é indiferente. Bom, heresia que não é novidade para a gente, né? Bom, na opinião dos homens, algumas coisas são boas, outras são más, porém nada é mal de verdade na natureza. Nietzsche de novo, né? Bom, algo ainda curioso nesse grupo é que alguns deles marcavam os seus discípulos atrás do lóbulo da orelha com ferro, né? Como se estivesse marcando, por exemplo, gado, né? Seria natural da Ásia, ele ensinava que o mundo não havia sido feito pelo Deus superior, pela potência superior, mas por uma distinta e muito abaixo dele, né? E sequer que essa potência abaixo dele tinha conhecimento, do Deus superior. Temos aqui, evidentemente, a mesma estrutura do gnosticismo que nós encontramos nas outras seitas estudadas até então. Bom, segundo Cerito, Jesus não teria nascido da Virgem, porque isso lhe parecia impossível. Ele nasceu, sim, de José e Maria, mas teve um nascimento comum, como todos os homens, tendo-se distinguido, tendo-se sobressaído apenas pela sua santidade, prudência e inteligência.
Depois do batismo, teria descido sobre ele aquela potência superior, o Cristo, na forma de pomba, e foi justamente a partir de então que o Cristo passa a anunciar o Pai incógnito e a fazer milagres. Bom, por fim, o Cristo, né, essa potência superior, teria abandonado Jesus. Jesus sofre, então, o seu calvário e ressuscita, enquanto o Cristo permanecia impassível, uma vez que é uma substância pneumática. Os ebuenitas admitem que o mundo foi criado por Deus, mas acerca do Senhor eles pensam da mesma forma que Cerinto e Carpócrates. O único evangelho que eles seguiam era o evangelho de Mateus. A forma como eles interpretavam as profecias era bastante curiosa. Eles praticavam a circuncisão, continuavam a observar a lei judaica e os costumes judaicos da vida cotidiana. Até chegava ao ponto de adorar Jerusalém como sendo a casa de Deus. Os nicolaítas, por sua vez, eles tiveram como mestre Nicolau, que foi um dos primeiros 7 diáconos ordenados pelos apóstolos. Bom, eles viviam sem norma, praticando e ensinando a fornicação e, por exemplo, a comer a carne oferecida aos ídolos. Bom, existe até um trecho no Apocalipse que fala brevemente, que o cita brevemente, né? É o Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 6. Estou lendo aqui, como sempre indico, a minha Bíblia da Ave Maria. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Sobre Serdão, Santo Irineu não nos traz grandes coisas, é realmente muito breve o que ele tem a nos dizer. Apenas nos fala que Serdão tomou como ponto de partida a seita de Simão, o mago, e que ensinava que o Deus anunciado na lei, ou seja, anunciado pelos profetas no Velho Testamento, não é o Pai de Jesus Cristo. Bom, no entanto, Serdão ele teve um sucessor que foi, digamos assim, importante dentro do gnosticismo, que é Marcião. Marcião é originário de uma região costeira em torno do Mar Negro. Ele foi sucessor de Serdão e ampliou a doutrina deste. Bom, Marcião defendia que o Deus dos profetas era o criador do mal, era um Deus que desejava guerras, que era inconstante nos seus sentimentos, era contraditório. E Jesus, por sua vez, havia sido enviado pelo Pai, que está acima do Deus criador deste mundo. Ele havia se manifestado, então, como homem aos judeus e aboliu os profetas, a lei e todas as obras do Criador deste mundo. Além disso, né, para aqueles que acham que retirar-se das Escrituras aquilo que não gosta é novidade, Marcião ele mutilou o Evangelho de Lucas, eliminando ali tudo que se refere à criação de Cristo, de Jesus, né? Além de outras passagens dos ensinamentos nos quais Cristo reconhece abertamente que o seu Pai é o Criador do universo. Então, por isso ele dizia que ele era mais verídico do que os apóstolos, recortava ali das Escrituras o que não ia ao encontro da doutrina dele, e a dele era a verdadeira e não aquela que estava nos evangelhos, né? Bom, da mesma forma, ele mutilou as cartas de Paulo, eliminando nelas todos os textos em que se afirma claramente que o Deus que criou o mundo é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E
também retirou as passagens em que o apóstolo lembra todas as profecias que anunciavam a vinda de Cristo. No que diz respeito à salvação das almas, Marcião defendia que só estava salvo quem acreditasse na doutrina dele. Bom, defendia também que os corpos não faziam parte da salvação, e uma vez que eles foram retirados da terra, né? Bom, e ainda defendia que Caim, os sodomitas, os egípcios e seus semelhantes, e todos os pagãos foram salvos pelo Salvador quando este desceu aos infernos e levou consigo para o seu reino todos aqueles que acorreram a ele. Contudo, Abel, Enoque, Noé, os patriarcas descendentes de Abraão, todos os profetas, todos aqueles que agradaram a Deus, não foram salvos. Por quê? Bom, segundo ele, né, todos eles estavam sempre sendo tentados por Deus, de modo que pensaram que ali, naquele momento, era apenas mais uma tentação. Então não foram ao encontro de Jesus, de modo que não foram salvos, tá bom? Então, deste modo, as suas almas, segundo ele, as suas almas permaneceram nos infernos. Bom, e vem a seguir um trecho bem interessante que eu gostaria de ler para vocês. Me pareceu tão moderno quanto nunca, né? A este que foi o único a ter a ousadia de mutilar abertamente as Escrituras e de ultrajar a Deus despudoradamente mais do que os outros, responderemos à parte. Agora devemos lembrar-nos dele para que saibas que todos os que adulteram de alguma forma a verdade e lesam a doutrina da igreja são discípulos e seguidores de Simão o Mago, o samaritano. Mesmo sem manifestar o nome do Mestre para enganar os outros, ensinam a doutrina dele. Apresentando com engodo o nome de Jesus, introduzem sob formas diversas a impiedade de Simão e causam a perda de muitos. Usando o nome excelente, difundem a perversidade de sua doutrina e, com a doçura e a honorabilidade do nome, apresentam-lhes o veneno amargo e pernicioso da serpente, chefe de toda apostasia. Destes mesmos gnósticos citados, diversas ramificações foram surgindo cada vez que um líder gnóstico queria ser um novo mestre. Ou seja, sempre algo novo era criado a partir de alguém e justamente aí criava-se um novo ramo do gnosticismo, como já explicamos em vídeos anteriores. Assim, por exemplo, os escratistas, que foram inspirados em Saturnino e Marcião, eles proclamavam a abstenção do casamento, defendendo que o homem e a mulher eles foram criados para a procriação por este Deus mau, criador deste mundo. Então eles defendiam o celibato, e foi com eles, por exemplo, que Tassiano aprendeu sobre isto, né, e depois difundiu os seus ensinamentos, como nós vimos no vídeo de Tassiano Sírio, né, que no fim da vida ele acabou tendendo aí para o gnosticismo. Enquanto Tassiano, né, ele era ouvinte de Justino, ele não difundiu essas teorias, não se meteu nisso aí, né, mas depois da morte de Justino, Tassiano se separou da igreja e passou, da mesma forma que os discípulos de Valentim, a contar essas histórias sobre os éons invisíveis bom, enfim, como tudo que a gente explicou no vídeo lá sobre Tassiano Sírio. Bom, outras seitas inspiradas em Basílides e Carpócrates, eles já, por sua vez, introduziam o amor livre, a poligamia e a indiferença em relação ao consumo de carnes oferecidas aos ídolos, né, afirmando que Deus não se importava de forma alguma com aquilo. Grande número de gnósticos pertenceu à seita dos barbelonitas. A sua doutrina se baseava no éon chamado Barbelo, que nunca envelhece e se encontra num estado virginal, assim como num pai inefável que quis se manifestar a Barbelo. Bom, a partir daí, toda uma série de emissões e estruturas do pleroma é feita com novos nomes, mas copiando o modelo fundamental aqui já apresentado. Bom, para os detalhes dessa seita, que
eu me dei ao luxo de fazer uma revisão, eu recomendo que deem uma olhadinha no texto, tá bom? Uma vez que ele não apresenta grandes novidades, há apenas ali, na maioria das vezes, uma pequena troca de ordem ou de nome, então achei um pouco tedioso apresentar aqui novamente. No modelo dele, Sofia é o próprio Espírito Santo, tá bom? Ela não tinha par, por isso ficou triste, e na sua tristeza ela gerou a ignorância e a presunção, que criaram as potências, os anjos e todas as outras, e todas as coisas da terra, tá bom? Bom, então no próximo vídeo nós finalizaremos o livro 1 da obra Contra as Heresias, de Irineu de Leão, onde falaremos das seitas dos Ófitas e dos Setianos, tá bom? Com isso acaba essa primeira parte aí do nosso trabalho e iniciaremos o livro 2. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial gostaria de agradecer as mensagens de apoio que eu tenho recebido aqui no canal, e peço desculpas não responder diretamente lá nos comentários do vídeo, tá bom? Eu confesso que é só falta de tempo mesmo, mas me sinto muito tocado com essas mensagens e, em especial, me sinto muito empolgado a continuar esse trabalho. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos e uma boa semana.